Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusimar Andrade mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, dia 23, 12º domingo do tempo comum, dia do Senhor, domingo. Domingo não é dia de descanso, é antes de tudo o dia do Senhor. E é em honra ao Senhor que nós descansamos para restaurar as nossas forças, mas antes de tudo é o dia do Senhor, nunca se esqueçam disso, povo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou, houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam, às vezes Deus demora para atender às nossas preces porque Ele espera que nós peçamos. Eventualmente, algumas pessoas perguntam, vêm perguntar aconselhamento, direcionamento. E às vezes eu pergunto: olha, você já rezou sobre isso? Você perguntou para Deus? Não, Padre, eu estou aqui para perguntar para o Senhor. Não, mas eu não sou Deus. Vocês entendem? Às vezes nós não sabemos das respostas. Às vezes estamos no meio de uma tribulação porque nós não perguntamos a Deus: Senhor, qual é a tua opinião sobre isso? Na verdade, essa deveria ser a nossa intuição mais fundamental. Quando as coisas acontecem conosco, nos perguntar: Senhor, por que tu quer disso? Não é por quê, né? A gente sempre pergunta: por que isso aconteceu comigo, né? O que é tão cruel essa pergunta? Porque ela é vazia de sentido. Porque parece que Deus é um grande operador de marionetes que controla todas as coisas, né? E nós somos somente instrumentos. Deus é Pai. Então, e claro, a sua soberania, o seu reinado está sobre tudo, mas essa pergunta, o porquê, ela é tão sem sentido, porque normalmente a gente só vai entender o porquê das coisas depois que passamos bem pelas dificuldades. No primeiro momento é preciso ter paciência. Deus nunca dá um não. Deus nunca dá um não aos seus filhos. Deus só diz sim. Tudo bem, meu filho, eu vou lhe conceder essa graça. Ou Deus diz para nós o seguinte: espere mais um pouco, para nós cresçamos na paciência, na confiança do amor dele. Ou Deus diz o seguinte: filho, eu tenho algo melhor para você. Se nós escutamos um não de Deus, na verdade é porque nós deveríamos ver o que é que Ele tem de melhor para nós. Hoje aconteceu isso no Evangelho. Os apóstolos não recorreram a Jesus e já chegaram cobrando dele: Senhor, não te importa que pereçamos? Em primeiro lugar, eles já precisavam ter aquela confiança: Jesus está conosco, Jesus está comigo, a vitória é certa, Jesus está no barco, não tem perigo de nada acontecer. Era isso talvez que Jesus esperasse dos seus apóstolos e que eles não passaram por esta prova. Bastou o medo da morte assolar eles. Qual é o medo que nós temos? Os medos que nós temos: o medo da morte, o medo de perder a boa fama, o medo de perder os nossos próprios bens. Quantas coisas podem causar no nosso coração medo? E eventualmente chegamos para Deus já cobrando: olha, Senhor, não te importa que pereçamos? Calma. O que Deus queria disso? O que Deus queria dos apóstolos naquele momento? Paciência, confiança e fé. Eles não iriam perecer de forma nenhuma. Jesus estava com ele. Vocês entendem? Então, essa confiança em Deus absoluta, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das provações, ela deve gerar no nosso coração uma segurança completa, meus irmãos. Na primeira leitura, Jó, no meio do sofrimento, quando ele começa a responder a Deus,
Deus diz, olha, Jó, quem foi que fechou o mar com portas quando ele jorrou, com ímpeto no seio materno? Quando lhe davam nuvens por vestes, quando marquei os limites e coloquei suas portas e trancas. Ou seja, o próprio Deus que criou o mar. Como pode ele não ser o Senhor também de tudo aquilo que foi criado, de toda a história, de todo o universo, toda a nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs? Se a gente lê lá em Isaías, eu acho que é 49, não estou lembrado ao certo, a nossa vida, o nosso nome está nas mãos de Deus. Por isso nós precisamos crescer em confiança. Diante das diversidades, das adversidades, nós precisamos nos questionar, Senhor, o que Tu quer de mim nesse momento? Se é um momento de provação, é muito provável que Ele espere paciência de você. Saber sofrer em silêncio, o quanto é difícil isso. Se é um momento de alegria, saber compartilhar. Se é um momento de dor, saber chorar e lembrar de muitos que sofrem e que choram. Deus tem um propósito em cada uma das coisas, mas é preciso nós passarmos pela cruz para encontrarmos o sentido da ressurreição. No sábado de aleluia, ou melhor, antes da aleluia do sábado, né? No sábado o sepulcro estava escuro, parado, um Deus derrotado. Os apóstolos desanimaram, sofreram. Certamente o único coração que permaneceu firme foi o da Santíssima Virgem Maria. Ainda que ela não, como é que eu posso dizer? Que ela não sabia da ressurreição, no sentido que é uma revelação tão grande que a mente humana não conseguiria compreender o que era. Ela talvez não chegasse ao conceito da ressurreição, mas de uma coisa ela tinha plena certeza, pela sua fé absoluta em Deus. A morte não é a última resposta. Eventualmente nós precisamos estar como o coração de Maria, naquele sábado, em silêncio, mas com a certeza de que a vitória é certa. Porque ela olhava para trás, imaginem, a Virgem Maria naquele sábado, naquela sexta-feira após a morte do seu filho, até o sábado antes da ressurreição. A Virgem Maria certamente lembrava, não, o seu nascimento não foi natural. Tudo aquilo que ele realizou não é possível, ele é Deus, eu confio nisso. Vocês entendem? Ainda que ela não encontrasse a resposta, como é que ele vai vencer isso? Ele morreu, como é que ele... Talvez ela não tivesse uma plena clareza disso, porque ela era humana, mas no coração dela ela tinha certeza de que a morte não era a última resposta. Então, meus irmãos, Jesus eventualmente está dormindo na barca. Jesus pode parecer que não está conosco porque ele não age. Como São João da Cruz diz, a noite escura dos sentidos, quando nós não sentimos aquela presença de Deus. Ou até a noite escura da alma, quando nos falta até mesmo a certeza da fé. A certeza da fé, às vezes, é aquela certeza íntima. Ela até mesmo pode faltar. Mas a perseverança deve continuar. São João da Cruz, ao falar da noite escura dos sentidos e depois da alma, ele mostra como uma forma de Deus purificar a nossa fé. Para que não seja uma fé que dependa dos nossos sentidos, das graças recebidas, para não ter o perigo de nós amarmos mais as graças de Deus, os benefícios de Deus, as consolações de Deus do que o próprio Deus. Uma purificação da alma, também das consolações interiores, daquela firmeza da fé, porque às vezes até essa firmeza da fé nos gera uma consolação. E quando passa pela noite escura, que grandes santos só passaram, a noite escura dos sentidos e da alma, como Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, nós encontramos ali uma fé límpida, uma fé em Deus e em Deus somente. Que incrível, não é, meus irmãos? Que extraordinário. Aquela certeza, aquela esperança de que nada pode nos abandonar, que nada pode nos abalar, porque Deus não nos abandona. Meu coração não é abandonado ao peso das minhas próprias fraquezas, das minhas próprias misérias. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Diz um salmo. O salmo de hoje: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.
E um outro salmo que também diz: confiando em Deus, o seu coração está seguro e nada teme. Por que nada teme? Porque Deus é a sua segurança. Deus é a sua segurança. E a segunda leitura traz uma beleza extraordinária, né? Gostaria de passar horas conversando só sobre essa segunda leitura. Mas em breves palavras, ele começa com a expressão Caritas Christi urgete nos, ou seja, o amor de Cristo, a caridade de Cristo nos impele. E de fato, meus irmãos, nós, quando recebemos o amor de Deus, o amor do ressuscitado, nós somos chamados, não de fora um chamado, mas a partir de dentro. Nós somos convocados a amar como Ele amou. Ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus ressuscitado. De fato, e aí Paulo diz assim, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. O nosso conhecimento, ou seja, a nossa interpretação sobre as coisas não é mais conforme somente a natureza humana, pelo contrário. Nós começamos a amar, a ver as pessoas como Cristo Jesus, ter os sentimentos de Cristo Jesus. Por quê? Porque o que era velho ficou para trás, o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Nós não conhecemos a Cristo conforme a carne, nós conhecemos conforme Cristo. Então, meus irmãos, parou de interpretar as nossas coisas conforme a nossa própria carne, o ter, o poder e o prazer. Parou, já não é tempo para isso. É tempo de ser um homem novo, uma mulher nova, uma criatura nova. Com essa confiança inabalável. Vejam como as leituras se encaixam. Se eu tenho essa confiança absoluta, inquebrantável, inabalável no amor de Deus, eu consigo superar as adversidades e mesmo, por exemplo, quando não sou amado, consigo amar. Porque eu recebo o amor que vem do alto e aí, não mais conforme a natureza humana, as minhas próprias inclinações e os meus pecados, mas agora, conforme um homem novo, eu vou amar com o amor de Cristo. Conhecer, olhar para as pessoas conforme o olhar de Cristo. E isso não é mérito nosso, meus irmãos. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Peçamos a Deus a graça, a força de, infundidos com esse Espírito, nós crescermos na confiança, na esperança, na fé e no amor. Que a graça de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.